네, 같이 기도하시겠습니다. Então vamos orar todos juntos. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós agradecemos. 영원한 지옥 형벌 가운데에서 저희를 구원해 주셔서 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo do meio de todo o julgamento e o castigo do inferno. 오늘 또 저희에게 하루를 허락해 주시고 하나님의 말씀을 들을 수 있도록 도와주셔서 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido mais esse dia de hoje para podermos ouvir a Sua palavra. 오늘 말씀을 통해서 또 하나님의 사랑과 은혜를 더욱 알게 하여 주시옵소서. Que através da palavra de hoje nós possamos conhecer mais sobre o amor do Senhor Deus. 또 우리가 어떻게 살아야 할지도 주님 가르쳐 주시옵소서. E que o Senhor Deus também possa nos ensinar como é que nós devemos viver. 우리가 또 마땅히 해야 될 일을 알게 해 주시옵소서. E que o Senhor possa fazer, nos conhecer, para que nós possamos conhecer qual é o dever que nós devemos fazer. 오늘 이 시간 함께하는 모든 분들에게 하나님께서 합당하신 은혜로 채워 주시기를 원합니다. Que esse tempo, Senhor Deus, possa nos preencher através dessa palavra adequada para todos que estão aqui. 또 오늘 여러 가지 사정 때문에 함께하지 못하는 형제 자매들 하나님께서 지켜주시고 그 마음과 생각도 붙잡아 주시옵소서. Que o Senhor Deus possa proteger e o Senhor possa segurar o coração e o pensamento de todos os irmãos que não puderam estar presentes aqui. 오늘 이 한 시간 오직 하나님 은혜의 손길에만 의지하오며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Que durante esta uma hora que nós teremos de palavra, que nós possamos depender somente da graça e das mãos do Senhor Deus. 아멘. Amém. 네, 우리 성경 히브리서 11장 같이 Então, 보시겠습니다. vamos procurar a palavra de Hebreus, capítulo 11. 네, 히브리서 11장 Hebreus, capítulo 11. 24절부터 26절까지 같이 천천히 읽겠습니다. A partir do versículo 24 até o 26, vamos ler todos juntos devagar. Hebreus capítulo 11, versículo 24 até 26. Vamos ler tudo juntos. 형님 읽어주세요. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. 예, 그 브라질 지금 코로나 상황이 점점 심각해지고 있습니다. Então, a situação do Covid-19 no Brasil está ficando cada momento mais sério. 지금 확진자는 세계에서 두 번째로 많고 사망자도 또 그렇게 지금 많이 발생하고 있습니다. Então, é o segundo país com o maior número de casos confirmados no mundo e também o número de óbitos está muito elevado. 저희가 다시 정상적으로 돌아가서 빨리 모임을 가질 수 있도록 또 이 모든 어려운 상황이 속히 지나갈 수 있도록 같이 기도해 주시면 좋겠습니다. Eu gostaria que todos os irmãos pudessem orar para que nós possamos retornar para a normalidade, para que tudo isso possa ser resolvido. 그리고 또 이런 어려운 상황을 하나님께서 허락하셨다는 것도 우리가 알고 있습니다. E nós também sabemos que essa situação difícil foi permitida pelo Senhor Deus. 분명히 하나님의
우리가 알지 못하는 어떤 뜻이 분명히 있을 겁니다. Então, com certeza existe uma vontade do Senhor Deus que nós não sabemos. 어, 이런 일들을 통해서 성경은 우리가 더욱 정신을 차리고 이 마지막 때 깨어 살아라고 말씀하십니다. Então, na Bíblia nos diz que nesses momentos difíceis nós precisamos estar mais acordados e vigilantes. 특별히 오늘은 상급과 영광, 하나님이 주시는 상급을 바라보는 그런 삶에 대해서 좀 생각해 보겠습니다. Então, hoje iremos pensar sobre o galardão e a glória do Senhor Deus enquanto nós vivemos. 여기 우리가 방금 읽은 말씀에 모세는 바로의 공주의 아들이라 칭함을 거절했다 그랬습니다. Então, se olharmos aqui na palavra que acabamos de ler, Moisés, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. 그 바로 공주의 아들이라는 이 짤막한 말씀 속에는 사실 이 세상 사람들이 원하는 모든 것이 들어가 있습니다. Então, dentro dessa palavra, filho da filha de Faraó, tem todo o desejo do homem incluso. 애굽 공주의 아들이 되면 모든 영광과 권세와 돈과 명예와 쾌락과 모든 걸 다 가질 수 있는 자리예요. Então, quando você está numa posição de filho da filha de Faraó, você tem a posição onde você pode receber toda a glória, todos os desejos, todos os prazeres do mundo. 그런데 모세는 그것을 거절했습니다. Mas Moisés, ele recusou a isso. 그 25절에는 하나님의 백성과 함께 고난받는 걸 더 좋아했다고 말씀하십니다. Se olharmos no versículo 25, ele fala que ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus. 모세는 우리가 이런 말씀 읽으면 야, 모세가 정말 희생했고 정말 어려운 선택을 했구나. 야, 모세 대단하다. 우리 이렇게 생각하잖아요. Então, quando nós vemos uma palavra dessa, nós podemos pensar, nossa, Moisés realmente é incrível por ter feito uma escolha dessas. 그런데 사실은 물론 모세는 희생을 했지만 사실 그건 희생이라기보다는 정말 잘 선택한 투자였습니다. Então, realmente, Moisés, ele parece que fez uma escolha muito inteligente, mas se nós pensarmos bem, ele fez um grande investimento. 거기 26절 말씀에 그리스도를 위하여 받는 능욕을 애굽의 모든 보화보다 더 큰 재물로 여겼다 그랬습니다. Então, se nós olharmos aqui, ele fala, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. 애굽에서 그가 가지고 누렸던 모든 그 재물보다 하나님께서 자기에게 나중에 천국에서 주실 그 상을 더 크게 바라본 겁니다. Então, porque ele visava a recompensa que ele iria receber no reino do Senhor Deus, do que todos os tesouros que ele tinha no Egito. 애굽의 모든 보물이 실제적이었던 것처럼 천국에서 우리에게 주실 그 상도 추상적인 것이 아니라 실제적인 겁니다. Então, como todos os tesouros do Egito eram reais diante dele, realmente todos os tesouros do galardão preparado no reino dos céus também são reais. 그 주님이 주실 상과 영광이 얼마나 크고 엄청난 것인가라는 것을 이 모세는 알았던 거예요. Então quer dizer que Moisés ele soube muito bem quão grande era este galardão, esse prêmio que o Senhor Deus iria permiti-lo. 우리도 그 모세가 알았던 그 상급과 영광을 우리가 지금 알게 된다면요. 이렇게 살지 않을 겁니다. Então, se nós conhecemos esse galardão, esse prêmio que o Senhor Deus irá permitir ao Moisés, nós não iríamos viver desse jeito que estamos vivendo agora. 여러분, 천국 가는 것도 중요하지만 그 상급과 영광을 얻는 것은 훨씬 더 중요합니다. Então, ir para o reino do Senhor Deus é importante, mas nós conseguimos ganhar este galardão, esse prêmio diante do Senhor Deus é muito mais importante. 그래서 어떻게 살아야
그 천국에서 상급과 영광으로 이어지는지 오늘 좀 생각해 보겠습니다. Então hoje nós iremos pensar um pouco sobre como é que nós podemos ligar, realmente começando da salvação até o galardão que nós podemos receber diante de Deus. 예, 고린도전서 3장입니다. Então vamos procurar 1 Coríntios capítulo 3. 예, 고린도전서 3장 1 Coríntios. 10절부터 15절까지 형제님 한번 읽어주세요. 10절부터 15절. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 ao 15, eu irei ler. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outra edificada sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. 예, 여기 구원받은 후에 신앙생활하는 걸 집을 건축하는 것으로 말씀하고 계십니다. Então aqui ele fala a sua vida de fé após a salvação, quer dizer que é o mesmo de você edificar uma casa. 그래서 이 세상에서 내가 신앙생활하면서 집을 짓는데 나중에 그 집이 천국까지 올라가는 집이 있고 그냥 불타서 다 없어지는 집이 있는 거예요. Então quer dizer que existe uma casa que está sendo edificada para que ela possa ser resistente quando for provada ao fogo e subir aos céus, e tem outra casa que é totalmente queimada antes mesmo de subir aos céus. 그래서 금이나 은이나 보석으로 집을 짓는 그 집은 영원히 남기 때문에 그것이 천국에서 상급이 되는 겁니다. É por isso que uma casa edificada com prata, com ouro, com pedras preciosas, ela permanece para sempre, e é por isso que isso se torna um galardão no reino dos céus. 그러나 나무나 풀이나 지푸라기로 집을 지으면 하나님의 공력의 불이 지나갈 때 그 집은 다 타고 없어져 버리는 거예요. Mas toda a casa que é feita com feno, com palha, com madeira, elas são totalmente queimadas e elas desaparecem. 여러분, 구원받은 이후에 우리는 지금까지 어떤 형태로든 집을 짓고 있습니다. Então nós, após recebermos a salvação, qual formato que seja, nós estamos construindo uma casa. 그런데 지금 내가 지금까지 지은 집이 금으로 지은 집이냐, 아니면 나무나 풀이나 지푸라기로 지은 집이냐, 그걸 생각해 봐야 됩니다. Então agora, enquanto estamos edificando, nós precisamos pensar, será que a minha casa está sendo feita de ouro, de prata, ou está sendo feita de madeira, de feno? 여러분, 거기 그 8절에 3장 8절에 자기의 일하는 대로 자기의 상을 받으리라 그랬습니다. Se olharmos no mesmo capítulo, no versículo 8, ele fala, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. 각각입니다. 각각 자기의 일을 하고 자기가 일한 상을 자기의 상을 받는다 그랬어요. Então aqui ele fala, cada um receberá o seu galardão, e então cada um ele recebe o que ele trabalhar, no que ele fazer. 그러니까 천국에서 반드시 하나님의 심판이 반드시 있다는 것을 우리가 알 수 있습니다. É por isso que nós podemos saber muito bem que existe o reino, o galardão do reino dos céus. 우리가 이번 코로나 상황을 겪으면서 주님 오실 날이 얼마 안 남았다, 재림이 가깝다 말하잖아요. Então, passando por essa situação do coronavírus, nós começamos a pensar e falar, realmente o retorno do reino dos céus, do Senhor, está muito próximo. 그런데 그러면 우리가 주님 오실 날이 가깝다는 건데 내가 상급과 영광을 정말 계산하면서 살아야 되지 않겠어요?
Então, se o retorno do Senhor está tão próximo assim, eu não deveria viver realmente calculando sobre esse galardão que iria receber diante do Senhor? 내가 하나님 앞에 섰을 때 나에게 어떤 상급과 영광이 주어질지 그거 우리는 생각해 봐야 됩니다. Então, nós precisamos pensar, se realmente for para o reino do Senhor Deus nesse fim, realmente o que eu vou receber? Qual é esse galardão que eu irei receber diante do Senhor? Nós precisamos pensar. 거기 13절에 공력이 나타날 터인데 그날이 공력을 밝히는 여기서 그날이 바로 예수 그리스도가 재림하시는 그날입니다. Então, aqui no versículo 13 ele fala: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Aqui, o dia quer dizer que é o retorno do Senhor, o segundo advento. 주님 이 세상에 다시 재림하시는 그날 공력의 불이 지나가게 되고 우리가 지은 집이 영원히 남는 집인지 아니면 불타 없어지는 집인지 그게 결정이 되는 거예요. Então, no dia do segundo advento, é o dia onde é decidido se todas as coisas que nós edificamos, elas permanecem para sempre ou elas vão ser queimadas para o fogo. 우리가 이 말씀을 잘 알고 이제 주님 오실 날이 정말 가까운 이때 하루를 살아도 영원히 남는 인생을 살아야 될 겁니다. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, que é o perto do fim, nós também precisamos viver cada dia que seja para realmente a coisa que resta para a eternidade. 예, 10절 말씀을 보십시오. Então, se olharmos o versículo 10, 거기 바울 사도께서 내게 주신 하나님의 은혜를 따라 내가 지혜로운 건축자와 같이 터를 닦아두었다 그랬습니다. então ele fala: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, fundamento. 여기 터를 닦았다는 건 이 터는 11절에 보면 이 터는 곧 예수 그리스도라는 집의 터를 닦아놓은 겁니다. Então, este fundamento que aparece aqui é o Senhor Jesus Cristo. Se olharmos o versículo 11, quer dizer que o fundamento que é Jesus foi posto. 예수 그리스도를 전하고 복음을 전해서 한 사람이 구원을 받을 때 예수 그리스도라는 터가 생기는 겁니다. Então, quando pregado sobre o Senhor Jesus, quando você faz esse trabalho diante do Senhor Deus, é posto esse fundamento que é o Senhor Jesus. 그리고 그 예수 그리스도라는 터 위에 이제 구원받은 그 다음부터는 예수 그리스도 터 위에 이제 집을 세워가는 거예요. Então, quando estabelecido esse fundamento, cada momento acima do Senhor Jesus, você vai edificando a casa. 그래서 구원받은 사람이 금이나 은이나 보석으로 집을 지을 수도 있지만 구원은 받았지만 나무나 풀이나 지푸라기로 집을 지을 수 있는 거예요. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, ela pode edificar a casa com ouro, com prata, com pedras preciosas, mas também pode chegar a edificar a casa com madeira, com palha e feno. 우리가 신앙생활 하는데 반드시 금이나 은이나 보석으로 집을 지어서 남기는 천국에까지 그 영광이 따라가는 그런 삶을 살아야 되지 않겠어요? Então, será que realmente nós estamos vivendo esta vida nessa terra? Então, nós precisamos viver o restante das nossas vidas para edificarmos algo que permanece para a eternidade, que é com ouro, com prata, com pedras preciosas. 여러분, 나무나 풀이나 지푸라기는 이 땅에 뿌리를 내리고 있는 것들입니다. Então, se olharmos o feno, a madeira, a palha, eles têm a raiz na terra. 그래서 이 세상에 소망을 두고 이 세상을 위해서 살아간 모든 것은 나무나 풀이나 지푸라기로 집을 짓는 것이어서 다 사라지게 됩니다. É por isso que todas as coisas que foram construídas com a madeira, com feno e com palha, eles provêm da terra, então eles restam somente para a terra. 그래서 전도서 1장 3절에 사람이 태양 아래에서 수고하는 모든 수고가 어떤 유익이 있냐? 아무 유익도 없다라고 말씀하십니다. É por isso que em Eclesiastes capítulo 1, versículo 3, ele pergunta realmente o que há de proveito as coisas que que estão abaixo da terra, o nosso esforço nessa terra. 해 아래는 바로 이 세상을 말하는 겁니다.
Então, quando ele fala abaixo do sol, ele está dizendo todas as coisas que estão nessa terra. 이 세상에 소망을 두고 이 세상을 위해서 살아간 모든 것은 내가 아무리 많이 남겼어도 주님 오시면 다 사라지게 됩니다. Então, todas as coisas que, mesmo que eu acumule, que eu produza nessa terra, quando eu encontrar com o Senhor, nada disso resta. 가장 불쌍한 사람은 구원을 받았음에도 불구하고 이 세상에 소망을 두고 이 세상을 위해서 살아가는 사람이 가장 불쌍한 거예요. A pessoa mais coitada é a pessoa que, mesmo que tenha se encontrado com o Senhor Jesus, ele acumula riquezas, ele acumula coisas para essa terra. 거기 고린도전서 3장 15절에 보면 자기는 구원을 얻되 불 가운데서 얻은 것 같으리라 이런 말씀이 있어요. Então, se olharmos em 1 Coríntios capítulo 3, também ele fala que todas as coisas que nós tenhamos ajuntadas, eles são como para o fogo. 정말 구원만 받고 천국만 갈 뿐이지 하나님 앞에서 아무것도 남기지 못하는 그런 비참한 인생이 되는 겁니다. Então quer dizer que nós podemos ter vivido neste mundo nos esforçando, mas no fim essas coisas eles somente se tornam em vãs diante do Senhor Deus. 그리고 이 세상에서 자기의 영광을 구하면서 살아가는 모든 것도 다 사라지게 됩니다. E todas as coisas que se vivem para este mundo, para a sua própria glória, eles desaparecem. 베드로전서 1장입니다. Então vamos trocar 1 여기 Pedro capítulo 1. 책갈피 해두시고 베드로전서 1장. Posso deixar marcado e vamos para a palavra de 1 Pedro. 예, 1장 23절부터 25절까지 형제님 읽어주세요. Então, capítulo 1, versículo 23 até o 25, eu irei ler. Sendo de novos gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. 여기 24절에 보면 모든 육체는 풀과 같고 꽃과 같다 그랬습니다. Então, se olharmos no versículo 24, ele fala que todas as coisas que são da carne, eles são como uma erva ou como a flor da erva. 그 젊을 때 육체는 너무나 아름답고 힘도 있고 멋있잖아요. Então, a carne, enquanto é jovem, ela é muito bonita, ela parece é muito admirável. 그런데 조금만 시간이 지나고 나이 들면 이제 쭈글쭈글해지고 힘도 없어지고 못생겨지게 돼 있습니다. Então, mas quando se passa só um pouco de tempo, cada momento mais a carne ela vai envelhecendo, ela vai se tornando feia de se ver. 그래서 육체의 아름다움은 하나님 앞에서 그건 거짓이다 그랬어요. É por isso que a beleza da carne diante do Senhor Deus é uma mentira. 그래서 우리의 육체를 위해서 육신의 욕구를 위해서 이 육체를 위해서 살아간 모든 것도 이 풀과 꽃이 금방 사라지는 것처럼 다 사라지고 없어지게 될 겁니다. É por isso que todas as coisas que nós estávamos vivendo em prol de alguma coisa, que são essas coisas da carne, elas irão desaparecer. 그래서 자, 나무나 풀이나 지푸라기로 집을 짓는다는 건 뭐냐? 첫째, 이 세상에 소망을 두고 살아간 거, 육체의 기쁨과 즐거움을 위해서 살아간 모든 것은 나무나 풀이나 지푸라기처럼 다 사라지게 될 겁니다. Então, o que significa construir algo com a palha, com a madeira, com o feno? Quer dizer que são as coisas deste mundo que, por fim, irão desaparecer por completo. 여러분이 정신 차려야 됩니다. Então, vocês precisam acordar a mente. 내가 열심히 구원받고 살았다고 생각하는데 하나님 앞에서 하나도 남지 않는 인생이 될 수도 있어요. Então, pode ser que eu tenha me esforçado para viver neste mundo, mas, por fim, não reste nada diante do Senhor Deus. 구원을 받았음에도 이 세상에다가 소망을 두고 육신의 즐거움을 위해서 그것을 위해서 살아간다면
하나님 앞에 갔을 때 부끄럽게 될 겁니다. Então, mesmo que eu tenha me esforçado para a glória, para as coisas deste mundo, por fim, eles vão se tornar uma vergonha diante do Senhor. 예수님이 오늘 오실 수도 있어요. Pode ser que o Senhor Jesus retorne hoje mesmo. 예수님이 오실 날이 너무나 가깝다고 말하면서 왜 그렇게 안 삽니까? Então, por que se nós falamos, ah, Jesus está tão próximo da sua vinda, mas por que nós não vivemos em prol disso? 여전히 세상의 소망을 두고 육신의 즐거움을 위해서 살아가는 거예요. 아무것도 남는 게 Então, 없어요. continuamente vivemos para as coisas deste mundo, para a glória deste mundo, então não resta nada. 구원을 얻되 불 가운데서 겨우 목숨만 건진 부끄러운 구원이 될 겁니다. Então vai se tornar uma salvação, mas uma salvação tão infeliz que somente conseguiu salvar a sua própria vida do fogo do inferno. 여러분, 그런데 금으로 집을 짓는다는 건 무엇입니까? Mas o que significa construir a casa com ouro? 여러분, 금이나 은이나 보석은 공통점이 있어요. Seja o ouro, seja a prata, seja as pedras preciosas, todas elas têm uma similaridade. 전부 다 연단이라는 큰 고통과 시련을 통과했다는 겁니다. Quer dizer que todos eles passaram por uma grande provação, um grande sofrimento. 여러분, 잠언 17장 3절에 보면 도가니는 은을, 풀무는 금을 연단한다라는 말씀이 있어요. Então, se olharmos em Provérbios capítulo 17, ele fala que o fogo é para a provação e o porteiro para a prata. 여러분, 은이나 금은 뜨거운 불 속에 여러 번 들어갔다 나와야만 만들어집니다. Então, seja o ouro, seja a prata, eles precisam ser postos num fogo muito quente diversas vezes e sair. 그런 큰 고통을 겪지 않고서는, 어려움을 겪지 않고서는 순금이 나오지 않습니다. Então, sem passar pela provação deste fogo, não tem como sair um ouro maciço. 그런 엄청난 뜨거운 불을 통과했기 때문에 순금은 변하지 않습니다. O ouro, ele ser puro, ele somente se torna desta maneira porque ele passa pela essa provação deste fogo, então ele não muda. 여러분, 이 보석을 대표하는 게 진주인데 이 진주도 큰 고통과 시련을 통해서 만들어지게 됩니다. Então, dentre várias das pedras preciosas que nós temos no mundo, nós consideramos a pérola como uma também, e ela passa por um grande sofrimento para que se torne uma pérola. 여러분, 그 조개 속에 그 모래 알갱이 하나가 들어가게 돼요. Então, dentro da ostra entram pedaços de sujeira e de areia. 그러면 그 모래가 조개의 그 살을 아주 고통스럽게 찌르게 됩니다. Tá? Aquela areia, ela começa a machucar a pele da ostra ali por dentro e vai cada momento espetando ela. 그래서 그 고통을 이기기 위해서 이 조개는요, 어떤 분비물을 계속 배출하는 거예요. Então essa ostra, para poder se manter, ela cada momento mais ela começa a cuspir, começa a produzir líquidos. 그게요, 그 5년, 10년 동안 계속 분비물을 배출해서 수백 겹, 수천 겹으로 이게 쌓이게 됩니다. Então quer dizer que vai cada momento mais realmente com essas substâncias que ela vai soltando sobre esse material que entrou dentro dela mesma, ela cada momento vai soltando uma, duas, três, várias camadas em cima dessa pedra. 그 고통의 시간이 최소 5년이 지나야 진주가 만들어진다는 거예요. Então, passando-se vários anos, num torno de 5 anos, é possível ser visto uma pérola ali dentro. 여러분, 이 금이나 은이나 보석은 전부 다 큰 고통과 어려움을 통과한 뒤에야 주어진다는 것을 알 수 있습니다. Então, nós podemos saber muito bem que o ouro, a prata e as pedras preciosas, elas somente são formadas através de um grande sofrimento. 그래서 여러분, 우리가 천국에서 상을 얻기 위해서는 하나님을 위해서, 복음을 위해서, 교회를 위해서 고난받는 것이 있을 때만
상급이 되는 거예요. É por isso que o galadão que nós iremos receber diante do Senhor Deus, ele somente existe quando nós passamos pelo sofrimento, passamos pela dor neste mundo. 그래서 고린도후서 4장에는 우리의 잠시 받는 환난의 가벼운 것이 아주 크고 영원한 영광을 이루게 된다라고 말씀하고 있습니다. É por isso que em 2 Coríntios ele fala que a dor temporária, o sofrimento temporário que nós recebemos é para um grande galadão, um grande prêmio diante do Senhor Deus, a glória. 주님과 교회와 복음을 위해서 고난받는 것이 없다면 아무것도 남지 못해요. Então, se não existe o sofrimento para com o Senhor Deus, para com a igreja, então não resta nada para si. 여러분, 이제 금은 보석이 무엇인지 하나씩 좀 생각해 봅시다. Então nós vamos precisar pensar um a um o que é o ouro, a prata e as pedras preciosas. 여기 방금 읽은 베드로전서 1장에 그 풀이나 꽃은 금방 시들어버리고 떨어진다고 했습니다. Então, como a palavra de 1 Pedro que nós já lemos, ele fala que a carne é como uma erva e a glória do homem como uma flor da erva que rapidamente eles se murcham e caem. 그런데 반대로 25절에 오직 주의 말씀, 하나님의 말씀은 영원히 있다 그랬어요. Mas no versículo 25 fala, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. 그래서 이 금은 변하지 않고 오랜 시간 그대로 지속되기 때문에 성경에서는 하나님의 말씀을 금이라고 말씀하고 있습니다. É por isso que o ouro ele permanece no mesmo formato durante séculos, durante muito tempo. É por isso que ele representa este ouro como a palavra de Deus. 그래서 자기 인생을 자기의 모든 시간과 힘을 하나님의 말씀에 드리는 사람, 그것은 금으로 집을 짓는 것이 됩니다. É por isso que uma pessoa que recebe todas as coisas para a palavra do Senhor Deus, para o trabalho do Senhor Deus, ele está construindo a casa com o ouro. 시편 19장입니다. Nós olhamos em Salmos, capítulo 19. Vamos procurar. Salmos, capítulo 19, versículo 7 até 10. 7 até 10. 형님 그 7절부터 9절까지 좀 읽어주세요. Eu irei ler. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. 10절은 같이 읽겠습니다. Versículo 10, vamos ler todos juntos. Um, Mais desejáveis dois. são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. 하나님의 말씀, 이 성경에 대해서 말씀하시면서 금 곧 많은 정금보다 더 사모해야 된다 그랬습니다. Então aqui ele fala que nós precisamos desejar mais do que, muito mais do que o ouro fino e do que o mel. 하나님의 말씀을 존귀히 여기는 사람, 그 사람이 금으로 집을 짓는 사람입니다. Então quem considera a palavra do Senhor Deus como preciosa, ele constrói e edifica a casa com ouro. 존귀히 여긴다는 것은요, 그 하나님의 말씀을 내가 아주 받들어서 그 말씀에 그대로 순종하는 겁니다. Então quando você recebe a palavra do Senhor Deus como preciosa, quer dizer que você simplesmente obedece a esta palavra. 우리가 하나님 말씀이 중요하다라고 말하기는 쉽지만 그 말씀을 참으로 마음에 받아들이고 그대로 살아가는 것은 어렵습니다. Então é fácil nós falarmos, a palavra do Senhor Deus é preciosa, mas nós vivemos por esta palavra é algo difícil. 여러분, 이 성경을 정말 하나님의 말씀으로 받아들이고 한 구절이라도 내가 그걸 하나님의 말씀으로 받아들인다면 그대로 살게 돼 있어요.
Então, se eu recebo essa palavra do Senhor Deus, versículo por versículo, como por preciosa, eu vou viver por esta palavra. 하나님의 말씀에 순종해서 그대로 내 시간과 내 힘을 다해서 그 말씀을 이루기 위해서 살아가는 거, 그것은 영원히 남게 됩니다. Então quer dizer que eu viver pela palavra do Senhor Deus, eu viver pelo Senhor, isso vai restar para a eternidade. 그게 믿음이에요. Quer dizer que isso é a fé. 하나님의 말씀을 참으로 믿는 사람은 말씀에 순종합니다. Então uma pessoa que verdadeiramente acredita na palavra do Senhor Deus, ele é aquele que pode viver por tal. 여러분, 믿음이 좋다는 게 무슨 뜻이에요? 믿음이 좋다는 게 무슨 뜻입니까? O que significa você falar que a fé é boa, tem uma boa fé? 하나님의 말씀대로 살아가는 거예요. Quer dizer que você vive conforme a palavra do Senhor Deus. 여러분, 하나님 말씀대로 사는 게 자기 육신의 생각이 있고 자기 뜻과 계획이 있기 때문에 그게 쉬운 일이 아니에요. Então você viver pela palavra do Senhor Deus realmente é difícil porque você tem o seu próprio pensamento, a sua própria vontade. 말씀대로 살기 위해서는 내 생각이나 내 계획이나 내 모든 것들을 사실은 꺾어버려야 됩니다. 그래야 말씀대로 살 수 있어요. Então, para viver conforme a palavra do Senhor Deus, é necessário que eu derrube, que eu quebre toda a minha vontade, o meu pensamento e o meu desejo. 여러분, 내가 신앙생활하면서 하나님 말씀을 지키기 위해서 내 계획과 내 생각과 내가 원하는 것을 포기하고 계셔요? Então, será que para viver pela vontade, conforme a palavra do Senhor Deus, eu estou quebrando a minha vontade, o meu desejo? 여러분, 내가 그런 적이 없다면 나는 금으로 집을 지은 게 하나도 없습니다. Então, realmente, se nós não construímos, se nós não fizermos dessa maneira, nós não construímos algo com ouro. 그 사람은 가장 불쌍하고 가장 가난한 사람이에요. Quer dizer que essa pessoa é a pessoa mais infeliz, a pessoa mais pobre. 하나님의 말씀을 위해서 그 어떤 고난받은 적도 없다면, 하나님의 말씀대로 내가 살아가지 않는다면 그 사람은 정말 불쌍한 사람이라고 성경은 말씀하고 있습니다. Então, se você nunca realmente viveu conforme a palavra do Senhor Deus, a Bíblia diz que essa pessoa é a pessoa mais infeliz que há. 여러분, 요한계시록 3장을 보겠습니다. Então vamos procurar a palavra de Apocalipse, capítulo 3. 요한계시록 3장 14절입니다. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. 이 3장 14절부터는 예수님께서 라우디게아 교회에게 보내는 편지입니다. Então, nessa palavra do capítulo 3, a partir do versículo 14, é a carta que o Senhor Jesus envia para a igreja de Laodiceia. 이 라우디게아 교회는 아주 부자 교회였습니다. A igreja de Laodiceia era uma igreja muito rica, 부족한 게 없었어요. então não tinha o que faltasse a eles. 그래서 17절에 이렇게 라우디게아 교회는 스스로 말합니다. 나는 부자입니다. Se olharmos o versículo 17, a igreja de Laodiceia diz: Rico sou e estou enriquecido. 나는 부유해서 부족한 것이 없습니다. Ele fala: Estou enriquecido, de nada tenho falta. 그런데 예수님께서는 뭐라고 말씀하십니까? Mas o que o Senhor 17절에 Jesus está dizendo no versículo 17? 네 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하도다. Ele fala: E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. 여러분, 이 라우디게아는 눈먼 소경이고 거지였습니다. Da igreja de Laodiceia, eles são um cego, eles estão pobres. 여러분, 가끔 시내 나가보면 앞을 못 보는 소경이 정말 거지처럼 길바닥에 엎드려가지고 정말 비참한 모습으로 구걸하고 있는 모습을 우리 볼 때가 있잖아요. Tem certos momentos quando nós vamos para o centro da cidade, nós vemos pessoas que são cegas, que estão pobres,
que eles vivem como mendigos perambulando, pedindo ajuda pelas pessoas. 여러분, 너무나 비참하고 불쌍해 보입니다. Então é muito coitado, é muito infeliz. 그런데 라우디게아 교회 너희들의 모습이 바로 이와 같다 그랬어요. Mas o formato da igreja de Laodiceia é desta maneira. 라우디게아 교회는 구원받았기 때문에 천국에는 갈 겁니다. A igreja de Laodiceia, por terem recebido a salvação, eles vão para o reino de Deus. 그런데 하나님 앞에서 너무나 벌거벗은 거지의 모습이에요. Então, mas eles estão como o formato de um mendigo, de nus, diante do Senhor. 왜냐하면 이 세상에서 복음을 위해서 주님을 위해서 고난받은 게 없기 때문에 하나도 금으로 집을 지은 게 없습니다. Já que eles não sofreram pelo Senhor Deus, eles não têm nenhum momento que eles tenham construído com ouro. 그래서 18절에 주님이 말씀하십니다. 내가 너를 권하노니 내게서 불로 연단한 금을 사서 부자가 되어야 된다라고 말씀하셔요. É por isso que aqui ele fala no versículo 18: Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. 라우디게아는 이 세상에서는 부자 교회였고 부족한 것이 없는 그런 교회였습니다. A igreja de Laodiceia no mundo era uma igreja rica que não tinha o que desejar dos outros. 그런데 천국 가서는 거지가 되는 비참한 소경 거지가 되는 그런 교회인 거예요. Mas é uma igreja muito infeliz que ao ir ao reino do Senhor Deus, ele está como um mendigo, nu e cego. 여러분, 이 세상은 잠깐입니다. Então realmente este mundo é temporário. 천국은 영원한 곳이에요. O reino do Senhor Deus, ele é eterno. 어디에 투자해야 되겠습니까? Aonde que você precisa investir? 여러분, 이 세상에서 부자 되는 것이 중요한 게 아니라 천국에서 부자가 돼야 됩니다. Então o importante não é você enriquecer neste mundo, mas sim enriquecer no reino dos céus. 여러분, 라우디게아를 한번 보세요. Então olhem para a igreja de Laodiceia. 15절, 16절을 한번 읽어주세요. Então, versículo 15 e 16. Eu sei as tuas obras, e nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. 네가 차지도 않고 뜨겁지도 않다. Daí ele fala, você não é nem quente nem frio. 미지근한 거예요. 미지근해요. Quer dizer que ele é bem morno. 예수님이 뭐라고 하면 네 신앙생활은 뜨겁지도 않고 차지도 않아서 도저히 예수님이 받아 잡수실 수가 없어요. Então o que o Senhor Deus ele está dizendo? Que ele não é nem quente nem frio, então não tem nem como comer disso. 이게요. 대강대강 신앙생활 대강대강 신앙생활 하는 거예요. Quer dizer que ele está vivendo a vida de fé de forma vaga, de forma no limite do possível. 적당히 일요일 되면 교회 왔다 갔다 합니다. Então de forma adequada, eu venho na igreja no domingo e depois eu volto. 예, 헌금도 가끔 내요. Ah, eu vou e faço o dízimo também, a oferta. 예, 봉사도 가끔 합니다. Algumas vezes ele vai e faz o trabalho voluntário. 예, 사람 보이게 적당히 사람들 보기에 부끄럽지 않을 정도로 신앙생활 하는 거예요. Então ele vive a vida de fé até que seja adequada aos olhos dos outros. 그 결과 하나도 하나님께 상급을 얻지 못합니다. E o resultado disso é não conseguir nenhum galadão diante do Senhor Deus. 여러분, 이 라우디게아라는 이름 뜻이 사람을 기쁘게 한다 이런 뜻이 있어요. O significado da igreja de Laodiceia quer dizer que ele agrada a homens. 여러분, 우리는 정말 이런 라우디게아 교회 같은 천국에서 그런 비참한 소경 거지가 돼서는 안 될 겁니다. Então nós não podemos nos tornar realmente tão como a igreja de Laodiceia, como mendigos, cegos, pobres no reino dos céus. 그런데 반대 교회가 바로 서머나 교회입니다. Então, mas se olharmos a igreja logo depois dele, é a de Sumona. 2장 8절을 보세요. Então, se olharmos no capítulo 2, versículo 8. 여기 예수님께서 서머나 교회에게 편지하십니다.
Então aqui o Senhor Jesus está mandando a carta para essa igreja. Esmina. 9절입니다. Então se olharmos o versículo 9. 내가 예수님입니다. 예수님이 너의 환난과 궁핍을 안다 그랬어요. Então aqui o Senhor Jesus que está dizendo a esta igreja: eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza. 서머나 교회는 정말 가난하고 어려운 교회였습니다. Então esta igreja de Esmirna quer dizer que é uma igreja muito pobre, é uma igreja que passa por várias dificuldades. 정말 세상 사람들 눈에 볼 때는 비참하고 너무나 어렵고 힘들게 살아가는 교회였어요. Então ao ver com os olhos do mundo, é uma igreja realmente que vive com muitas dificuldades, que não consegue se sustentar. 그런데 예수님 말씀하십니다. 실제로는 네가 부요한 자니라 그랬어요. Mas o Senhor Jesus, na realidade, disse: mas tu és rico. 이 세상에서는 가난했지만 천국에서는 많은 금을 쌓아놓은 아주 부자였습니다. Quer dizer que ele era pobre neste mundo, mas ele era um rico que já juntou muitas riquezas no reino dos céus. 여러분, 서머나 교회는 이 세상에서 잠깐 불쌍하게 살았지만 어렵게 살았지만 천국에서 영원한 영광과 하나님의 상급을 받는 그런 교회가 됐습니다. Então, essa igreja de Esmirna, ela realmente viveu com grandes dificuldades, com grande tribulação nessa terra, mas no reino do Senhor Deus ele já juntou grandes riquezas e galadão. 이 서머나 교회는 하나님의 말씀을 인해서 고난을 받고 복음을 위해서 수고하고 여러 가지 어려움을 받았기 때문에 천국에 많은 금은 보석으로 집을 지었던 겁니다. É por isso que essa igreja de Esmirna, já que ela viveu realmente pela vontade do Senhor Deus, ele ajuntou muitas riquezas, tesouros no reino dos céus. 여러분, 이 세상에서 부자 되려고 하지 마세요. Então não tentem se enriquecer nessa terra. 언제 망할지 모르고 언제 예수님 오실지 모르는데 왜 이 세상에서 재물을 쌓아두려고 하고 그것을 위해서 우리가 살아가려고 합니까? Então nós não sabemos quando o Senhor Jesus irá retornar, nós não sabemos quando ele virá e por que nós estamos tentando ajuntar as coisas, as riquezas para este mundo. 어리석은 자입니다. Então isso é uma pessoa muito insensata. 여러분, 은으로 집을 짓는다는 건 뭡니까? Então o que significa construir sua casa com a prata? 성경에서 이 은은 예수 그리스도의 피를 가리킵니다. A prata representa o sangue do Senhor Jesus. 여러분 광야 생활할 때 이스라엘 민족이 성막을 지었습니다. Quando o povo de Israel eles viviam no deserto, eles construíram o tabernáculo. 그 성막에 그 담장 같은 성막의 옆에 벽 같은 것을 하는 그게 이제 널판 널판이죠, 널판. Então, o que fazia as paredes, a cerca, as placas para cercarem o tabernáculo. 그 널판이 이렇게 서 있기 위해서는 그 널판을 세워주는 그 은으로 만든 받침이 있었어요. 은 받침에 딱 띄어놔서 이렇게 세워졌습니다. Então, todas essas placas, elas ficavam de pé, criando essa parede. Ligadas cada uma em uma coluna de prata que ia sendo colocada de pouco em pouco. 이 은 받침 위에 널판이 세워졌던 것처럼 예수 그리스도의 피 위에 구원받은 성도가 세워지는 겁니다. Quer dizer, como por cima desse fundamento de prata é colocado essas paredes, são elevadas essas paredes do tabernáculo, da mesma maneira, no sangue do Senhor Jesus é formada essa igreja. 그래서 예수 그리스도의 피를 위해서 살아가는 것은 영원히 남는 것이고 천국의 은으로 집을 짓는 게 되는 겁니다. É por isso que construir para a igreja do Senhor é a coisa que resta para a eternidade. 베드로전서 1장입니다. Nós olhamos em 2 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, 베드로전서 1장 18절. 1 Pedro, capítulo 18절, 1, 19절. versículo 18 e 19. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos.
Sabendo que não Um, foi com dois. coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 여기 예, 은이나 금도 이 변하지 않는 물질이지만 결국에는 이 세상 없어질 때 다 결국 없어지고 맙니다. A prata e ouro, eles não mudam, mas as coisas que estão neste mundo, todas que estão para desaparecer, elas vão sumir. 그런데 19절에 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피, 이 그리스도의 보배로운 피, 이게 바로 영원히 남는 겁니다. Então, mas aqui ele fala, mas com o sangue precioso de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, este vai para a eternidade. 그래서 여러분, 말씀에 순종하는 것이 영원히 남는 것이고, 복음에 참여하는 것, 전도하는 것, 예수 그리스도의 피에 참여하는 것이 영원히 남는 상급이 됩니다. Quer dizer que se torna um galadão eterno diante do Senhor Deus as coisas que restam para o sangue, para o evangelho do Senhor. 그래서 예수님은 십자가에서 복음을 위해서 우리를 구원하시기 위해서 피 흘려 죽으셨고 우리는 그 예수 그리스도의 피에 참여해야 되는 겁니다. É por isso que o Senhor Jesus ele derramou seu sangue na cruz e nós precisamos ser participantes desse trabalho do Senhor Jesus. 복음을 위해서 희생하고 복음을 위해서 내가 헌신하고 복음을 위해서 내가 수고하고 노력하는 것이 이 예수 그리스도의 피에 참여하는 것이 됩니다. Então sacrificar pelo evangelho do Senhor, eu me sacrificar pelo sangue do Senhor Jesus, quer dizer que eu estou me participando desse trabalho do Senhor, do evangelho. 그것은 영원히 남는 게 됩니다. Quer dizer que isso resta para sempre. 여러분 복음을 전하다가 내가 고난 당한 적이 있습니까? Então tem momentos que eu passei por dificuldades por pregar o evangelho. 여러분 내가 전도하다가 사람들로부터 욕 먹은 적이 있어요? Tem momentos que eu fui blasfemado enquanto pregava a palavra. 여러분 여러분 그런 경험이 많으면 많을수록 천국에서 너무나 큰 상급과 영광이 있습니다. Então quanto mais e mais situações eu passar por isto, eu estou ajuntando mais riquezas no reino do Senhor. 누가복음 6장입니다. Nós olhamos em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 22 e 23. Lucas capítulo 6, versículo 22 e 23. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mau, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galadão no céu, pois assim fazia os seus pais aos profetas. 여러분, 예수님 때문에, 예수님을 전하는 것 때문에 사람들이 나를 미워하고 욕하고 나를 조롱하고 비난할 때 예수님은 기뻐하고 뛰놀라 그랬습니다. Então quando as pessoas elas estiverem me zombando, elas estiverem realmente apontando o dedo para nós, nós precisamos exultar, nós precisamos estar felizes diante do Senhor. 여러분, 내가 욕먹고 비난받는데 왜 기뻐하고 뛰놀라고 말씀하실까요? Então se eles estão nos aborrecendo, eles estão nos injuriando, por que eu preciso estar alegre, em gozo? 하늘에서 너희 상이 큼이라 그랬어요. Então porque aqui na Bíblia fala que é grande o vosso galadão no céu. 여러분, 이 천국에서 받을 상이 너무나 큰 것이기 때문에요. 그 복음을 전하다가 욕을 먹을 때는 막 기뻐하고 펄쩍펄쩍 뛰라는 거예요. Então, já que o galadão que nós iremos receber ele é tão grande, é por isso que quando nós estivermos pregando o evangelho, nós precisamos estar alegres em gozo. 이게 천국 가면 복음 전하다가 고난을 많이 받은 사람은 천국 가서 이렇게 될 겁니다. Então, uma pessoa que recebeu muito sofrimento nessa terra, enquanto pelo evangelho, irá receber esse grande galadão, assim como aparece aqui nessa palavra. 너무나 기뻐가지고 막 펄쩍펄쩍 뛰면서
야, 이렇게 큰 상이 있었구나. 아주 깜짝 놀랄 거예요. Então ele vai saltar no reino dos céus, ele vai estar muito alegre dizendo: Nossa, realmente tinha um galadão tão grande assim esperando por mim. 야, 정말 그 세상에서의 좋은 것들은 아무것도 아니고 정말 그야말로 쓰레기였구나. 그걸 알게 될 겁니다. Então nesse momento você consegue perceber: Ah, realmente as coisas que tinha neste mundo eram como lixo, não prestavam para nada. 그런데요, 우리가 이 상을 직접 보지 못해서 여러분 전도하는데 두려워하고 복음 전하다가 욕먹는 걸 우리 잘 안 하려고 하잖아요. Então nós realmente não vivemos dessa maneira porque nós temos medo de pregar o evangelho, de sermos xingados pelos outros. 여러분 이 상을 한번 보고 오면요, 정말 최선을 다해서 이 복음을 전할 겁니다. Mas se vocês verem esse galadão do Senhor Deus, vocês irão fazer o máximo para que possam receber. 그래서 사도 바울은 고린도전서 9장에서 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 이 복음에 참여하기 위해서다 그랬어요. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo ele fala que ele por conta deste evangelho faz toda a sua força para participar. 고린도전서 9장 23절에 내가 복음을 위해서 모든 것을 행한다 그랬어요. Então em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 29, ele fala que ele faz de tudo por conta do evangelho. 여러분 전도하다가 욕을 듣고 비난받고 어려움 당해본 경험이 있습니까? Então vocês possuem alguma experiência, situação que vocês passaram dificuldades por pregar o evangelho? 많이 있습니까? Então existem muitas situações assim. 예, 그분은요, 이 말씀 끝나면 그 방 안에서 막 기뻐서 막 춤추고 뛰놀아야 됩니다. Então uma pessoa que experimentou muito disso precisa estar alegre, precisa estar alegre e gritando aqui no quarto, depois da palavra. 예, 그 사람은 엄청난 부자예요. Que essa pessoa é um grande rico diante do Senhor Deus. 여러분 우리 브라질에서 살고 있는 대부분의 형제 자매들 가난합니다. A maioria dos nossos irmãos e irmãs que vivem aqui no Brasil, eles são pobres. 여러분 이 세상에서도 내가 가난하게 살았는데 천국에서도 가난해야 되겠어요? Então eu vivi pobre neste mundo, será que eu também vou precisar viver pobre no reino dos céus? 여러분 이 세상에서 부자 되는 것이 이기는 것이 아니라 이 세상에선 비록 가난할지라도 천국에서 금은 보석으로 집을 짓는 사람, 그 사람이 돼야 되잖아요. Então ganhar neste mundo não é você se tornar rico neste mundo, é você precisa se tornar um homem que está cheio do ouro, da prata e das pedras preciosas no reino do Senhor Deus. 이 세상에서도 가난하게 살고 천국에서도 가난하게 살면 얼마나 불쌍해요. Então como é coitado você viver como pobre neste mundo e depois viver como pobre no reino dos céus? 여러분 이 세상에 그 욕심 너무 부리지 말고요. 우리 천국에서 욕심을 좀 부립시다. Então, por favor, não tentem crescer a inveja, a cobiça neste mundo, mas sim crescer a cobiça que nós temos para o reino do Senhor Deus. 1년 6개월 전에 교회에서 저에게 브라질 선교사로 갈 수 있겠냐고 물어보셨습니다. Há 1 ano e 6 meses atrás, a igreja me perguntou se eu queria ir como missionário para a igreja no Brasil. 고민을 많이 했습니다. E eu fiquei muito pensativo. 그러다가 그 모세가 모든 걸 버리고 하나님의 백성과 함께 고난받는 것을 선택했을 때 그게 큰 재물로 여겼다. 상주심을 바라봤다. 그 말씀이 생각이 났습니다. Então, mas eu realmente consegui lembrar da palavra do Senhor Deus que o Senhor irá permitir um grande galadão, um grande prêmio pelo evangelho. 그런데 어떻게 살아가는 것이 더 많이 남기는 삶이고 천국에서 더 큰 상급과 영광을 얻는 것일까? 그걸 생각하게 됐어요. Logo eu comecei a pensar, o que eu preciso fazer, o que eu preciso viver para que possa restar mais prêmios no reino do Senhor Deus. 여러분, 한 선교사가 되기 위해서는 자기가 살던
나라를 떠나야 됩니다. Para que você se torne um missionário, você precisa partir do país onde você vivia. 자기 집을 떠나고 형제, 자매, 부모를 떠나야 되는 거예요. Partindo do seu país, você precisa deixar os seus pais, os seus irmãos e irmãs. 예수님 뭐라고 말씀하십니까? O que o Senhor Jesus está dizendo? 나와 복음을 위해서 자기 집이나 형제나 자매나 부모를 버린 자는 반드시 100배로 갚아주시겠다고 주님이 약속하셨잖아요. Então o Senhor Jesus já prometeu que quem abandonar a sua casa, os seus pais, os seus irmãos, os seus filhos, eles com certeza irão ter uma grande recompensa diante do Senhor. 여러분 이 브라질에 전도할 곳이 얼마나 많습니까? Então como que existe tantos lugares para se evangelizar aqui no Brasil? 브라질의 영혼이 우리에게 달려 있잖아요. O espírito do Brasil está dependendo das nossas mãos. 누가 브라질리아에 복음을 전할 겁니까? Então quem é que vai pregar o evangelho em Brasília? 상파울루에 누가 복음을 전할 거예요? Quem é que vai evangelizar em São Paulo? 수자노에, 소로카바에, 살바도르에 누가 복음 전합니까? Em Suzano, em Sorocaba, em Salvador, quem é que vai pregar o evangelho? 거기에 살고 있는 사람이 전해야 되잖아요. Então aquele que está vivendo lá que precisa pregar o evangelho. 그거 하라고 주님이 시간을 더 주시고 기다려주고 계시잖아요. O Senhor Deus, ele permite mais tempo, mais chance, oportunidade para que possamos fazê-lo. 여러분 우리는 복음을 위해서 고난 받아야 됩니다. Nós precisamos receber o sofrimento por conta do evangelho do Senhor. 그게 남는 거예요. Isso que significa restar algo. 그리고 여러분 보석으로 집을 지어야 됩니다. E também vocês precisam construir a casa com pedras preciosas. 성경에서 이 보석은 예수 그리스도라고 말씀하십니다. Na Bíblia disse que as pedras preciosas é o Senhor Jesus. 베드로전서 2장을 보시겠습니다. Então, se olharmos em 1 Pedro capítulo 2, 베드로전서 2장 4절 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. 읽어주세요. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. 자, 예수님을 보배로운 산 돌이라고 말씀하십니다. Aqui ele chama o Senhor Jesus de pedra viva e renovada. 이 보배로운 산 돌이 바로 보석이에요, 보석. Então, essa pedra viva e preciosa é a pedra preciosa. 여러분, 예수님이 보석입니다. 그래서 예수님을 섬기는 사람이 보석으로 집을 짓는 사람입니다. Então, o Senhor Jesus é a pedra preciosa, é por isso que nós edificamos a casa com o Senhor Jesus. 그런데 눈에 보이지 않는 예수님을 어떻게 섬길 수 있을까요? Mas como é que eu posso servir a Jesus que não é visível para os meus olhos? 바로 예수님의 피로 구원받은 형제 자매를 섬기는 것이 예수님을 섬기는 것입니다. Eu servir aos irmãos e irmãs que estão ao meu lado é servir ao Senhor Jesus. 거기 5절에 보면 너희도 산돌같이 신령한 집으로 세워진다. 예수님만 보석이 아니라 구원받은 성도도 보석입니다. Porque no versículo 5 fala: Vós também, como pedras vivas, sois edificadas casa espiritual e sacerdócio santo. Quer dizer que não somente o Senhor Jesus, mas nós também. 구원받은 성도, 형제 자매를 위해서 수고하는 것, 구원받은 형제 자매를 섬기는 것이 바로 예수님을 섬기는 것입니다. Então, você servir ao Senhor Jesus, você servir à igreja dos irmãos e irmãs, é você servir ao próprio Senhor. 내가 구원받은 형제 자매, 교회잖아요. 교회를 섬기고 교회를 위해서 수고하는 거, 그게 보석으로 집을 짓는 겁니다. Então, servir aos irmãos e irmãs, que é a igreja, quer dizer que eu estou servindo ao Senhor Jesus, eu estou servindo com essas pedras preciosas. 구원받은 형제 자매들의 그 무리가 교회잖아요. O rebanho dos irmãos e irmãs é a própria igreja. 우리 구원받은 형제 자매를 사랑하고 구원받은 형제 자매를 섬겨야 됩니다. Então, nós precisamos amar os irmãos e irmãs que receberam a salvação, nós precisamos servi-los. 여러분 말라기 3장 17절에 구원받은 성도를
하나님이 나의 보석이다 그랬어요. Então, se olharmos em Malaquias capítulo 3, versículo 17, o Senhor, ele disse, aqueles que são para o Senhor são o tesouro do Senhor em particular. 성경에 보면 빠라밍 조이아스라고 말씀하십니다. Então, se olharmos na Bíblia, ele fala que são joias. 구원받은 성도가 보석이에요. Quer dizer que aquele que recebeu a salvação é tesouro para Deus. 형제 자매를 위해서 기도해주고 교회를 위해서 기도하고 형제 자매를 섬기고 모든 것이 보석이 됩니다. Então você vê pelo irmão e irmã, você servir para o Senhor Deus, tudo isso se torna tesouro diante do Senhor. 여러분 지금 코로나 때문에 어려움을 겪고 있는 형제 자매들이 많이 있어요. Agora nós temos muitos irmãos e irmãs que estão passando por dificuldade por conta do coronavírus. 아, 그래도 나는 먹고 살만하니까 다행이다. 여러분 그걸 생각할 뿐만 아니라 정말 식량 걱정하고 먹을 게 없는 형제 자매는 없는지 생각해 봐야 되잖아요. Então não é somente pensar, eu estou bem, eu consigo viver nessa dificuldade, mas não é isso que eu preciso pensar. Eu preciso começar a pensar além, será que tem algum irmão ou irmã que estão passando por dificuldade? 여러분 정말 내가 장 볼 때 여유가 있는 사람은 쌀 하나 더 사고 콩 하나 더 사고 먹을 거 계란 한 판 더 사고 고기 좀 더 사가지고요. 가까이 사는 좀 어려운 형제 자매들 집 찾아가야 돼요. Então quem tiver condição precisa comprar olhando para aqueles nas compras, olhando para aqueles produtos. Se eu tenho condição, preciso comprar mais um saco de arroz. Eu preciso comprar mais alguma coisa para procurar algum irmão e irmã que está passando por dificuldade. 여러분 꼭 돈이 있어서 부자라서 도울 수 있는 게 아니에요. Então não é você ajudar o próximo porque você é rico, porque você tem dinheiro. 여러분 우리 집에 있는 계란 몇 개 가져다가 줄 수도 있어요. Então pode ser que eu possa pegar alguns ovos que tem na minha casa e dar para o próximo irmão. 여러분 우리는 형제 자매를 섬기는 것이 예수님께서 뭐라고 하셨습니까? 또- 지극히 작은 형제 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이라 그랬어요. Então o que é servir ao irmão? Quer dizer que você fazer o pouco para aquele irmão é o mesmo que você fazer o grande pelo Senhor. 여러분 예수님이 우리 눈에 보인다면 예수님에게 안 드리겠어요? Se o Senhor Jesus fosse visível diante dos nossos olhos, nós não iríamos entregar algo para o Senhor, servir Ele? 예수님이 굶주려 계시고 예수님이 먹을 게 없어서 입을 게 없어서 고난받고 있다면 우리가 그 예수님을 버려둡니까? Se o Senhor Jesus está com fome, está realmente sem o que vestir, está naquele frio, na dificuldade, será que nós iríamos abandoná-lo? 예수님이 지극히 작은 형제 하나에게 한 것이 내게 한 것과 똑같은 상을 받는다고 말씀하십니다. Então o Senhor ele disse que você iria receber o galadão tão grande, mesmo que seja o pequeno que você tenha feito para o irmão, será grande para o Senhor. 여러분 우리 예수님 재림의 때가 가깝다고 말하잖아요. Então nós já estamos falando diversas vezes que está próximo do segundo advento. 그러면 가까운 것만큼 살아가야 돼요. Então, quão próximo está, nós precisamos viver conforme isso. 예전에 내가 살던 방식 그대로 살아서는 안 됩니다. Eu não posso viver da maneira que eu sempre vivi. 정말 내가 구원받고 10년이 지났는데 내가 금이나 은이나 보석으로 집을 얼마나 지었을까 생각해 봐야 됩니다. Então eu preciso pensar, durante esses vários anos, dezenas de anos que eu vivi, será que eu vivi pelo ouro, pela prata e pelas pedras preciosas? 혹시 나무나 풀이나 지푸라기로 집 지은 건 아닐까? Será que eu não construí a casa com madeira, com palha, com feno? 주님 재림하시는 그날 공력의 불이 지나간다 그랬어요. 심판이 있습니다. Então, realmente, quando chegar o dia do julgamento do Senhor Deus, passará pela provação do fogo. 그리스도의 심판대가 구원받은 형제 자매에게도 그리스도의 심판대가 반드시 있어요. O julgamento do Senhor Deus também está para todos aqueles irmãos e irmãs que receberam a salvação. 그래서 고린도후서 5장 10절에 우리가 반드시 그리스도의 심판대 앞에 드러나 각각
선악간에 행한 것을 따라 받는다 그랬습니다. Então, porque, como aparece no 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 네, 우리 마지막으로 요한계시록 14장 보시겠습니다. Então, por fim, vamos procurar a palavra de Apocalipse, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 13. Versículo 13. Capítulo 14, versículo 13. 한번 읽어주세요. Eu irei ler, e ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. 여러분, 천국에서 우리의 수고를 이제 그치고 쉬게 될 겁니다. Então agora nós iremos no reino dos céus cessar o nosso trabalho. 여러분, 이 세상에서 그러려면 천국에서 쉬기 위해서는 이 세상에서 수고해야 되잖아요. Para que seja possível descansar no reino dos céus, é necessário que eu me esforce neste mundo. 말씀에 순종하기 위해서 복음에 참여하기 위해서 교회를 섬기기 위해서 내가 수고해야 됩니다. Para que eu obedeça a palavra do Senhor Deus, para que eu me esforce para que eu possa ter esse galardão no reino dos céus, eu preciso me esforçar neste mundo, pela igreja. 내가 그 일을 행할 때 그 모든 것이 없어지는 것이 아니라 저희의 행한 일이 따라온다 그랬습니다. Quando eu fizer este trabalho, esse trabalho não é em vão, não é para nada, mas sim esse trabalho irá seguir juntamente com nós para as obras. 내가 교회를 위해서, 복음을 위해서, 그리고 하나님의 말씀을 위해서 수고하고 행한 것은 전부 다 천국까지 따라오게 됩니다. Quer dizer que todo o trabalho que eu faço, toda a obra que eu fiz pela igreja diante do Senhor aqui neste mundo, tudo isso vai me seguir quando eu for para o reino dos céus. 여러분, 이제 내 은행 계좌에, 내 이따우 계좌에, 방쿠드 브라질 계좌에 내 돈이 얼마 있는지 그걸 헤아리기보다는요, 천국 창고에 내가 금은 보석으로 지은 집이 얼마나 있는지 그거 생각해 보셔야 돼요. Então, realmente, da mesma maneira como eu olho o meu extrato na conta bancária, no Itaú, no Banco do Brasil, como eu sei o meu saldo, da mesma maneira eu preciso saber quanto que eu tenho desse galadão do reino dos céus. 언제까지 이렇게 그냥 대충 라우디게처럼 뜨겁지도 않고 차갑지도 않고 대충 교회나 왔다 갔다 하면서 적당히 헌금하고 적당히 봉사하고 언제까지 그렇게 살아야 되겠어요? Até quando, como a igreja de Laodiceia, seja nem quente nem frio, vai viver somente às vezes fazendo oferta, frequentando a igreja um pouco, fazendo trabalho voluntário de vez em quando? Como é que vai viver assim dessa maneira morna? 우리는 주님이 지금 문 밖에 서서 문을 두드리고 있는 시대에 살고 있습니다. Nós estamos vivendo numa época, num momento onde o Senhor Jesus está na frente da porta batendo. 하나님께 저는 요즘에 너무나 감사합니다. Então eu estou muito agradecido ultimamente diante do Senhor Deus. 이 많은 브라질 영혼들 전도하는 일에 내가 작은 역할이지만 하나님이 나를 사용하는 그 기회를 일할 수 있는 기회를 주셔서 너무나 감사해요. Porque eu fico muito feliz por essa pequena chance que o Senhor Deus me permitiu para que eu possa evangelizar, para mesmo que seja realmente poucas as pessoas que eu estou evangelizando nesse Brasil. 주님이 작년에 오셨을 수도 있는데 우리에게 기회를 조금 더 주고 계셔요. O Senhor Jesus, ele poderia ter vindo no ano passado, mas ele está nos permitindo mais chance agora. 여러분, 우리 주님이 마지막으로 이제 주신 그 기회인데 이거 정말 잘 충성스럽게 일해야 되지 않겠어요? Então, se nós estamos vivendo nessa graça permitida pelo Senhor, será que nós não precisamos ser mais fiéis, mais leais para o trabalho do Senhor Deus? 여러분, 지금 브라질에 전도의 문이 계속 열리고 있잖아요. Então, agora, cada momento mais, o trabalho da evangelização está sendo aberto no Brasil. 잘 아시는 것처럼 수자노에도 교회가 준비되고 있고 Então, como vocês sabem muito bem, a igreja de Suzano está sendo preparada. 살바도르에도 구원받은 형제 자매들이 지금 신앙생활하고 있습니다. No Salvador também, os irmãos e irmãs que receberam a salvação, eles estão vivendo a vida de fé.
소로카바에도 형제자매들이 많이 있어요. Na igreja de Sorocaba também nós temos muitos irmãos. 그리고 또 지난주에 말씀드렸던 것처럼 마라바에도 또 말씀을 듣고 구원받은 분들이 계십니다. Então, como eu já disse na semana passada, existem os irmãos em Marabá também que receberam a salvação. 정말 그런 그런 지역들이 교회가 될 수 있도록 우리가 더 기도하고 복음을 위해서 참여해야 되지 않겠어요? Então, será que nós não precisamos realmente orar mais? Nós precisamos participar mais desse trabalho para que esses irmãos possam realmente abrir a sua igreja por lá? 우리 전부 다 천국에서 불쌍한 자가 아니라 하나님께 기쁨과 영광이 되는 그런 삶을 살았으면 좋겠습니다. Então, eu gostaria que nós pudéssemos viver uma vida que não cause preocupação diante do Senhor Deus, mas sim que possa se tornar uma vida de glória para o Senhor. 같이 기도하시겠습니다. Então, vamos orar todos juntos. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós agradecemos. 저희를 구원해 주셔서 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo. 이제 그 주님의 복음과 주님의 말씀과 이 교회의 그 모든 것에 우리가 참여할 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus possa permitir para que nós possamos participar da sua palavra em todos os trabalhos da igreja. 주님 다시 오실 날이 가까운 이때에 저희가 무엇보다도 주의 복음을 위해서 참여하는 자들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Que nesse tempo que está tão próximo do retorno do Senhor, que nós possamos nos tornar em participantes em qual trabalho que seja. 우리가 세상의 헛된 것에 수고하는 것이 아니라 하나님의 말씀에 순종하는 그 일에 힘쓸 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus permita a sua graça para que nós possamos viver não somente para as coisas em vãs deste mundo, mas para as coisas necessárias para a igreja do Senhor. 코로나 때문에 어려움을 겪는 이 브라질 나라와 또 나라를 다스리는 정치인들을 위해서 기도합니다. Então eu estou orando realmente pelos todos os governadores, todas as pessoas que estão cuidando deste Brasil. 하나님께서 이 브라질을 또 지켜주시고 또 안정된 가운데 우리가 복음을 전하고 신앙생활할 수 있도록 주님 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus permita a sua segurança para que nós possamos viver a vida de fé no meio de todo esse tempo conturbado. 우리 브라질의 모든 구원받은 형제 자매들 가정마다 주님께서 함께 하시고 지켜주시옵소서. Que de família em família aqui no Brasil o Senhor possa estar protegendo. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém.